Fala, meu confrade, tudo bem? Hoje, 25 de maio de 2025, tivemos o GP de Mônaco, oitava corrida da temporada, e um GP de Mônaco um pouco diferente, né, do que a gente viu até hoje. Um GP de Mônaco onde os pilotos eram obrigados a fazer duas paradas. Então nós vimos algumas coisas que nós vimos muito jogo de equipe, coisa que a gente não costuma ver tanto assim, né, praticamente no grid inteiro. Mas vamos deixar para falar isso no final, e vamos falar logo aqui, né, dos vencedores. Aqui vocês estão vendo aí na tela já o Norris, que era, né, como ele largou na pole, era favorito para ganhar. Ontem o Norris, para quem não sabe, fez a volta mais rápida da história de Mônaco na classificação, né, com esse carro asa, esse carro que mais lento que o carro de 2021 isso. Mas ontem ele conseguiu fazer uma volta absurda e fez a pole position e segundo o Leclerc e terceiro Piastri. É isso aí, os três vencedores, né? O pódio, né? O vencedor é um só, é o Norris. Bom, vamos aqui para os 20 últimos, começando com o Gasly e o Alonso, que abandonaram. O Gasly bateu e o Alonso quebrou, né? Uma pena aí para os dois, mas são coisas que acontecem na Fórmula 1, não tem jeito. Corrida de carro sempre acontece isso, até que na Fórmula 1 acontece pouco. Depois o Antonelli, né? 3 voltas atrás, nós vamos mostrar depois aí um probleminha aí com o Antonelli e com o nosso brasileiro Bortoleto. Depois o Tsunoda, depois o Hulk, né? De Sauber. O Tsunoda chegou mal, 17º. Aí o Hulk chegou razoavelmente bem, né? Com o pior carro do grid, chegou em 16º. Depois o Stroll mal também, né? Em 15º. O Bortoleto melhor que o Hulk, 2 posições melhor, chegando 2 voltas atrás em 14º. O Colapinto também, que não está repetindo mais aquelas atuações, né, que ele estava tendo na Williams, até porque esse carro está ruim, apesar de ter melhorado com as atualizações lá na última corrida, mas não dá para fazer milagre, né? E ele não está se arriscando mais como ele estava se arriscando tanto, né? Deve ter tomado uma chamada e falar, ó, não se arrisca porque não adianta você ficar batendo o carro e dando prejuízo aqui. Aí o Berman com a Haas e o Russell também não marcou ponto com a Mercedes. A Mercedes pagou um mico aí por causa de estratégia, né? Que as outras equipes, a maioria das equipes, fizeram e eles demoraram muito para fazer, ficaram aí esperando uma bandeira vermelha que não veio, né? E acabaram ficando sem pontos. Esse é um problema. Vamos para os 10 primeiros. Tá aí os 10 primeiros. A Williams de novo marcando ponto com os 2 pilotos, graças a uma estratégia onde primeiro o Albon segurou os caras para o Sainz poder fazer a parada e voltar na mesma posição. Então você, como eu falei ontem, né, no vídeo da classificação, você pode ficar 4, 5 segundos mais lento que o cara de trás não passa, né? Então foi o que o Albon fez para o Sainz poder fazer isso. Depois o Sainz fez para o Albon isso, né? E no fim o Sainz devolveu a posição para o Albon, porque o Albon tinha largado na frente, o Albon tinha feito primeiro o jogo de equipe, aí o Sainz fez jogo de equipe também e devolveu a posição. Em casos assim eu concordo, ainda mais em Mônaco, porque eles acabaram os dois nos pontos, né? Coisa que já é a segunda ou terceira corrida seguida, não sei. O Liam Lawson finalmente fez uma corrida boa, fez uma estratégia boa também. Chegou em 8º,
Está melhorando aos poucos, né, Leon Lawson? Vamos ver se continua melhorando. Aí o Ocon, belíssima corrida do Ocon, sem muita ajuda aí sem tanta ajuda de companheiro de equipe, né? O Ocon realmente conseguiu fazer um P7 aí de Haas espetacular, né? Tomando uma volta só a maioria dos caras de trás, ó. Você vê, ele já tomou 2 voltas, né? O Ocon só tomou uma. Aí o Hadjar, que também fez jogo de equipe muito bem feito com o Leon Lawson, né? O Leon Lawson segurou o pessoal 2 vezes para o Hadjar não perder posição. O Hadjar acabou perdendo a posição para o Hamilton, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. O Hamilton chegou em quinto de Ferrari, longe do pessoal da frente, nem forçou, porque sabe que não dá para passar, né? Não dava para fazer jogo de equipe com o Leclerc, porque o Hamilton, na verdade, ele largou mais para trás que isso, né? O Hamilton largou em 7º, ele tinha largado, ele foi punido ontem, largou em 7º, 8º, depois nós vamos ver isso. Ele foi punido ontem por o engenheiro dele, falou que o Verstappen vinha vindo, mas estava na volta lenta, depois falou que estava em volta rápida, não sei o quê. O Hamilton acabou atrapalhando o Verstappen, tomou 3 posições no grid, ia largar em 4º, né, inclusive na frente do Vespa, e no fim largou, acho que em 7º. E conseguiu recuperar aí 2 posições, chegou em 5º, o Vespa chegou em 4º, o Vespa fez uma parada, depois ficou esperando até o final para ver se dava uma bandeira vermelha, alguma coisa, não deu, então não teve jeito, ele acabou chegando em 4º mesmo, era o melhor que ele podia fazer, assim como o Piastri, né? Que largou em 3º, chegou em 3º, o Piastri, nós vamos ver também, ele quase deu uma batidinha, né? Foi grave essa, ele quase perdeu o carro ali na curva 1. Depois o Leclerc, que tentou fazer uma pressão no Norris, para ver se o Norris errava, mas o Norris estava muito mais lento, né, do que ele poderia, então o Norris não ia andando bem mais lento, uns 3 segundos mais lento, mais ou menos, por volta. Ele sabia que o Leclerc não tinha como passar, o Leclerc fez a pressãozinha, e no final o Vespa acabou entrando no box e foi isso. O Norris ganhou a corrida ontem, né, com aquela volta maravilhosa, né, recorde histórico de Mônaco, e não teve jeito, né. Bom, agora nós vamos ver a batida aí Teve uma ultrapassagem logo na primeira volta, né? Bortoleto. O Bortoleto conseguiu ultrapassar naquela curva Lagare, ali naquela curva para a esquerda, naquela curva que ninguém passa, e quando tenta passar, passa por dentro. Ele passou por fora o Antonelli ali. Olha lá a ultrapassagem. Olha que ultrapassagem linda. Só que em seguida nós vamos ver que o Antonelli quis recuperar a posição e não deixou espaço ali pro Bortoleto. O Bortoleto acabou batendo, né? Mas conseguiu dar ré. Eu primeiro vou falar dessa batida aí. Eu achei aquilo um pouco estranho, né? Porque eu achei que o Antonelli fosse tomar alguma punição, não lembro de ele ter tomado. Então, pode ser que tenha, porque chegou lá atrás, não sei, mas eu achei um pouco estranho aquilo. Eu não lembro direito, a corrida acabou agora também. Então, essa batida aí foi a única ultrapassagem mesmo durante a corrida, né? Foi uma disputa, foi ultrapassagem, bela ultrapassagem do Bortoleto, bela corrida dele, inclusive, e depois aconteceu isso, né? Essa batida aí que vocês estão vendo, né? Primeira ultrapassagem, depois a batida. Bom, vamos falar agora de uma coisa que fizeram nessa corrida e que, antes de falar nisso, essa linha aqui quando eu falei que o Piastri quase bateu, foi nesse momento, ó. Os 3 primeiros estão nessa linha, né? Tá o Norris aqui no meio, aqui mais perto está o Leclerc e ali está o Piastri, né? Ali o Piastri, eles estão vendo lances da corrida e o Piastri quase bateu aqui na curva 1, ó. Perdeu a traseira, não bateu por pouco. Se ele bate aí,
acaba a corrida dele, seria o fim da picada. Ainda bem que ele não bateu, porque seria meio vergonhoso, porque eles estavam, né, nesse momento eles não precisavam andar rápido, estavam andando devagar, né? Eu não sei o que aconteceu, o Piastri deve ter dado uma dormida e aconteceu isso, né? Então foi um probleminha isso daí. Bom, vamos falar agora, todo mundo falando, né, que não adiantou nada esse negócio de parar 2 vezes. Bom, primeiro que a corrida foi melhor, isso aí é inegável. Teve muito mais, a corrida foi muito mais movimentada, né, do que aquele desfile de carro que nós estamos acostumados. O ano passado, inclusive, o Leclerc ganhou andando 5 segundos, 6, às vezes 6 segundos abaixo do ritmo. Né, todo mundo, trenzinho atrás dele, ninguém passava ninguém, não acontecia nada, uma parada no box, não acontecia nada. Dessa vez, a gente vai comparar aqui, ó, né, a posição de largada de cada um com a posição de chegada. Então você vê que os quatro primeiros chegaram na mesma posição, né? Os 4 primeiros chegaram do quinto para trás, né? Já começou a dar problema, já começou a mudar. O Hadjar largou em quinto e chegou em sexto. Depois o Alonso quebrou, né? Então largou em sexto e não chegou. Aí você vê o Hamilton, que largou em sétimo, chegou em quinto, ganhou 2 posições. Como é que o Hamilton ia ganhar 2 posições se fosse numa corrida normal? Ele ia ganhar uma com a quebra do Alonso, senão não ia chegar. Depois o Ocon, que largou em oitavo e perdeu só uma posição e não teve muito esse negócio de jogo de equipe com o Ocon. Então o Ocon foi bem, né? Largou em oitavo, chegou em sétimo. Então você está vendo que todas as posições estão mudadas, né? Depois o Lawson largou em nono, chegou em oitavo. Aí o Albon, que largou em nono e chegou... Não, o Albon largou em décimo, né? O Lawson largou em nono, né, e chegou em oitavo. Depois o Albon, que largou em décimo, chegou em nono. Depois o Sainz, que largou em 11º, chegou em décimo. E assim foi. O Tsunoda se deu mal, né? Largou em 12º e chegou aonde o Tsunoda? Não, chegou mal, chegou lá em 17º. E aí foi. Então a corrida foi mais movimentada do que... Teve pouca ultrapassagem. A ultrapassagem real mesmo, só lembro da do Bortoleto. Mas a corrida foi muito mais movimentada do que costuma ser. Então eu achei melhor, né? Não estou dizendo que eu achei uma corrida boa, fantástica, nada disso. Mas foi uma corrida melhor do que costuma ser as corridas em Mônaco, né? Corridas em Mônaco costumam ser piores do que essa. Então é uma tática até para se pensar para outras pistas, onde tem mais possibilidade de ultrapassagem. Em outras pistas ia mudar bastante a situação, entendeu? Eles poderiam pensar nisso. Não fazer em todas as pistas, mas em algumas pistas, né? Escolher algumas pistas para fazer essas 2 paradas obrigatórias, porque ia mudar mais a situação. Não ia dar para segurar tanto como segura aí, ia dar para segurar um pouco, ia dar uns pegas, entendeu? Eu acho que ia ser legal eles pensarem nisso, talvez, para mais umas, sei lá, 4 ou 5 pistas. Depois a gente pode até na terça-feira, lá no Loucos, conversar sobre isso. Vocês dão a opinião de vocês, quem acompanhar a gente ao vivo. O Luciano dá a opinião deles, eu dou a minha. Não pensei ainda nas pistas, mas poderia fazer isso, né? Tem gente até falando aí que poderia fazer isso direto em todas as pistas. Não sei se isso valeria a pena fazer em todas as pistas, mas em algumas pistas isso poderia ajudar bastante. Bom, com isso, a classificação geral melhorou a situação do Norris, né? Ele está agora a 3 pontos só do Piastri. A McLaren demonstrando aí que é o melhor carro, né? Eu ainda digo que não é um carro dominante. Não acho que eles vão ganhar todas as corridas, mas é o melhor carro e eles têm que tirar proveito disso, né? Para ganhar a grande maioria das corridas que ainda tem pela frente. Quem vai ser campeão, não sei. Eu ainda acho que o Norris é mais piloto do que o
o Piastri, mas é pouca coisa, entendeu? O Piastri tem algumas qualidades que o Norris não tem, principalmente em disputa, e isso pode fazer diferença para o Piastri, tem feito até agora. Até a 8ª corrida, o fato do Piastri ser melhor em disputa do que o Norris está ajudando o Piastri, e ele ainda está na frente no campeonato, entendeu? Então o Norris tem que melhorar nesse ponto. Se ele não melhorar, é capaz de ele perder esse título, mesmo eu achando que ele ainda é favorito para ganhar esse título. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê terça no Loucos. Um abração, até lá, tchau. Pera aí, tchau nada. Não esquece do joinha e não esquece de ipar o vídeo, hein? E para o vídeo, depois que você dá o joinha, pergunta lá se quer ipar, dá uma ipada no vídeo. Falou? Agora sim, bom domingão, até terça, tchau.